Olá pessoal, aqui é o professor Luciano e nessa videoaula nós vamos estudar de uma vez por todas a radiciação e suas propriedades, para que você não tenha medo lá na escola quando o professor coloca nas aulas de matemática uma raiz quadrada, uma raiz cúbica ou alguma raiz de índice qualquer. Não tenha mais medo, aprenda aqui hoje de uma vez por todas. Bora para a lousa! Bom, inicialmente vamos saber do que se trata cada um dos símbolos de uma raiz. Então, primeiramente, o símbolo aqui, né? Ele se chama radical, ok? O valor que fica dentro do radical se chama radicando. E o valor que está aqui fora da raiz se chama índice. E nesse caso, genericamente, chama de índice n. Então, é comum falar raiz de índice n do valor a. Ok? Então, raiz n de a. Mais ou menos assim. Bom, uma coisa que vale lembrar já aqui inicialmente é que quando eu tenho uma raiz quadrada, geralmente não se escreve o 2 que está aqui, né? Então, por exemplo, raiz quadrada de 5. A gente costuma escrever raiz quadrada de 5. Então, o valor do 2 aqui do índice é omitido, não aparece, tá? Só para você lembrar. Aí, a partir da raiz cúbica, né? A raiz de 3, raiz de 4, raiz de 5, qualquer outro índice vai aparecer. Só o de 2 que vai ser omitido. Beleza? Vamos para a próxima. Bom, para a gente começar a falar das propriedades da radiciação, a gente vai primeiro começar com uma condição. Então, ó, sendo A e B números reais e positivos e N um número natural não nulo, nós podemos discutir as seguintes propriedades. Vamos vê-las. Então, essa primeira propriedade, radicais, né? Com o mesmo índice, tá? Radicais com o mesmo índice. O que nós podemos fazer? Então, ó, nesse exemplo 1 aqui, ó, raiz n de A vezes raiz n de B. Observe que os índices, ó, são os mesmos. Então, eu posso escrever uma raiz única de índice n e pegar o A e o B e fazer a multiplicação deles dentro da raiz, ó. Então, vai ficar assim, ok? Sem dificuldade nenhuma. Isso também é possível para a divisão, ó. Tem um índice n, o que eu vou fazer? Uma raiz só de índice n. E dentro da raiz, eu vou fazer a divisão. Uma coisa legal é o seguinte, de você entender. Isso aqui que eu fiz, eu transformei nisso aqui, numa raiz só da multiplicação. E essa aqui eu transformei numa raiz só da divisão. A volta também é possível. De repente, você se depara com uma coisa assim, você pode voltar para cá. Tem que ver o que é mais conveniente para você trabalhar. Ok? Continuando aqui, raiz de outra raiz. Então, ó, nesse primeiro caso, eu tenho uma raiz de n, e dentro dessa raiz de n, eu tenho raiz de m sobre a. Então, o que eu vou fazer? Eu posso multiplicar esses índices em uma única raiz. Então, eu vou fazer aqui, ó, raiz de a multiplicando n vezes m. Lembrando que esse m aqui, ó, ele deve pertencer ao conjunto dos números naturais sem o zero. Ou seja, porque é uma multiplicação por zero dá zero. Então, eu não tenho índice igual a zero. Lembra que a condição lá do n é um número natural não nulo? Então, eu tenho que excluir o zero dessa multiplicação aqui. Tá bom? Beleza? E agora, aqui no segundo item, eu tenho
dentro de parênteses, uma raiz n de a. E esse parênteses está elevado a m. Esse m aqui é um expoente. O que eu posso fazer? Escrever uma raiz de índice n e colocar esse m dentro da raiz. E aí o que acontece? Esse m agora, ele pode pertencer aos números inteiros, ou seja, então ele pode ser um número negativo, ele pode ser um número positivo e ele também pode ser o zero, mas dentro da raiz e ele não está fazendo uma multiplicação. Ok? Muito bem, vamos para o próximo. Nessa propriedade aqui, o item C, multiplicar ou dividir índice e expoente por o mesmo número. Então, assim, vai ser também de forma conveniente. Qual que é o objetivo disso? Resolver a raiz. Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Eu tenho uma raiz de n e dentro dessa raiz eu tenho a elevado a m. O que eu posso fazer? E o que está sendo dito aqui? Ó? Eu posso pegar essa raiz de a, que tem o n e o m aqui dentro, ok? Eu posso, no caso aqui, eu vou multiplicar esse n por um número que eu estou falando que é p. E aqui dentro, se eu multipliquei fora, também eu vou multiplicar dentro. Ok, gente? Por que eu faço isso? Porque quando eu multiplico fora, dá um valor, eu faço também dar esse mesmo valor dentro. Eu vou tentar fazer um exemplo aqui para vocês. Ó. Se eu tivesse uma raiz assim, ó, raiz de 3, e aqui dentro eu tivesse um número 5 elevado a 2. O que eu posso fazer? Eu poderia multiplicar aqui fora por exemplo, 2, e aqui dentro por 3. O que vai acontecer com essa raiz? Essa raiz vai dar raiz sexta de 5 a sexta. Sabe qual que é o valor disso? 5. Matei. Ok? Olha como ficou fácil. Então, é isso que nos condiciona essa propriedade aqui, tá? E aí, lembrando, que eu vou escrever aqui, ó, que o m, ele vai pertencer aos números inteiros, certo? E o p, ele precisa necessariamente ser o número natural, excluindo o zero. Por quê? Porque eu tenho que garantir que aqui fora esse índice não seja nulo e nem negativo. Aqui dentro pode ser qualquer número inteiro. Pode ser negativo, positivo, pode ser zero, não tem problema. Mas fora eu tenho que garantir que ele não é nulo e nem negativo. Ok? Vamos para o próximo. Bom, e essa última propriedade aqui, ó, potência de expoente racional. Ou seja, eu tenho uma potência aqui, ó, uma base, e essa base está elevada a uma fração, né? A um racional, m sobre n. Então, o que eu vou fazer isso aqui? Toda vez que a gente ver isso em algum exemplo, exercício por aí, isso é uma raiz quadrada. Como, professor? Dessa forma, ó, construo a raiz, a base aqui dentro. Aí eu costumo fazer o seguinte, ó, o que está aqui em cima fica aqui dentro. E o que está aqui fora fica embaixo, fica aqui fora, tá? De novo, o que está aqui em cima, né? Ou seja, o numerador vira expoente. E o n, que é o denominador, vira índice. Tá ok? Então, por exemplo, você vê aqui um número assim, ó, 3 elevado a meio. Pô, isso aí é uma raiz quadrada de 3. Ó, raiz, ó, o 3, que está aqui em cima fica aqui, e o que está aqui embaixo fica aqui. Aí a gente escreve assim, ó, raiz de 3.
porque não precisa aparecer o 1 na potenciação, e na raiz quadrada não precisa aparecer o 2. Beleza? Pegou aí? Então, pessoal, nós falamos aqui das propriedades mais importantes da radiciação, tá? Eu tenho vários exemplos para mostrar para você, mas não vou mostrar agora nessa aula. Eu vou fazer um novo vídeo só com os exemplos, para não ficar um vídeo muito longo, tá ok? Então, assista a segunda parte dos nossos exemplos de radiciação. Até a próxima. Valeu!